eu parei quando eu comecei a analisar a unidade composta da família. Não deu tempo de falar muita coisa e hoje eu quero fechar esse assunto aí para a gente entender bem sobre essa unidade da família. Irmão, veja só. Antes de prosseguir para falar sobre essa unidade composta, eu quero ler Oséias, capítulo 4, o verso 6, só a primeira parte, diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Isso é muito forte, porque Deus não está dizendo aqui que o povo que não o conhecia, o povo que não era chamado de o povo dele, foi destruído. O triste aqui é que quem foi destruído foi o povo dele, o povo de Deus. E Deus não tem nenhum prazer na morte das pessoas. Aliás, deixa eu melhorar isso. Está escrito assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas quanto ao ímpio, disse o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que nenhum ser humano se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E aqui nesse texto, o Senhor está dizendo que o povo dele, o povo de Israel, foi destruído, não foi eliminado. 2000 anos depois, o povo começou a se reestruturar e hoje nação é uma grande nação, a nação de Israel. Mas nessa época, a nação foi destruída porque lhe faltou o conhecimento. Então vemos aqui que a falta de conhecimento pode levar uma família inteira à destruição. Conhecer é muito importante. É muito importante. A falta de conhecimento pode destruir uma família, pode destruir uma cidade inteira, pode destruir uma nação. Não se pode entender as coisas espirituais comparando com as coisas materiais. 1 Coríntios diz isso. Se nós quisermos entender as coisas espirituais, nós temos que compará-las com as coisas espirituais. Assim como para entender as coisas materiais, nós as comparamos com outras coisas materiais. Porque as coisas espirituais precisam de um discernimento espiritual. E quem é que tem um discernimento espiritual senão aquele que já tem o Espírito Santo de Deus? Aquele que não tem o Espírito Santo habitando dentro dele, como é que ele vai ter condição de analisar, de discernir algo espiritual? Então eu creio que estou falando aqui para pessoas com entendimento espiritual. Eu estou falando com pessoas que têm a mente de Cristo, tá? Você pode dizer aí, eu tenho a mente de Cristo. O apóstolo nos ensinou isso, que nós temos a mente de Cristo. Temos a capacidade divina. Não é que temos porque não, nos foi dado a capacidade divina para discernir as coisas espirituais. Eu sei onde eu quero chegar. Vai guardando isso no seu espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11 a seguir, diz assim: Porque qual dos homens sabe sobre as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus,
para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então veja só, Deus cuidando de nós, Deus plantando na nossa mente o seu próprio Espírito, nos conectando a Ele, interagindo conosco e nós aqui, de certa forma, interagindo com Ele também, né? É uma via de mão dupla. Lembra que numa das lições anteriores eu falei sobre essa interação, né? Então, continuando, aos quais, ou às quais, essas coisas, também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Veja, família é um organismo espiritual. Por isso, para compreendê-la, precisa ser comparada com as coisas espirituais. É isso mesmo. Eu vou mudar um pouquinho para ficar mais claro. Família é um assunto espiritual. Família é um assunto inteiramente espiritual. Para compreender os fundamentos da família, olha, nós não temos que recorrer à psicologia, à sociologia, à antropologia. Isso aí são ciências, não estou aqui menosprezando. São ciências importantes, mas para conhecer esses fundamentos, esses valores dos quais eu estou me propondo a conversar com vocês aqui, nessas nossas meditações, para compreender, é preciso ter uma mente espiritual. Não basta tentar compreender com a filosofia humana, com o conhecimento humano, porque família é um assunto espiritual. Gente, vou repetir, família é um assunto espiritual. E para conversar, para descobrir o verdadeiro valor da família, para enxergar os fundamentos irremovíveis sobre os quais Deus fundou a família, precisa ter a mente de Cristo. Tá? Efésios 3,14 diz assim: por causa disso, o apóstolo Paulo, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que conexão. Ele não está dizendo aqui perante o Deus Criador. Não, é o Pai. Olha a conexão do Pai com a família. Pai do Filho chamado Jesus Cristo, do qual, né, Jesus, toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toma o nome. Família no céu, família na terra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Família no céu, família na terra. Você vai me dizer que família não é um assunto espiritual? Não tem como. Está aqui, ó. Tá? Para que, segundo as riquezas da sua glória, da glória do Pai e do Filho, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Jesus amado. Olha aqui, o marido é um homem e no interior dele está o Espírito Santo. A esposa é um homem que no interior, homem no sentido genérico, né, como ser humano, no seu interior está o Espírito Santo. O filho é um ser humano
E no seu interior, no seu coração, está o Espírito Santo. Como é que família não é um assunto espiritual? Gente, a família está intrinsecamente ligada a Deus Pai, portanto, conectada à Trindade. Lucas 3, 23 diz assim: e o mesmo Jesus, olha aqui, o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, como ele era conhecido. Aí começa a contar a genealogia desse Senhor Jesus, desse do qual todo nome no céu e na terra toma o nome, toda a família no céu e na terra toma o nome. Aí começa a contar a sua genealogia terrena, mas vamos ver onde é que essa genealogia vai começar, porque começa pelo fim, né? Começa por ele, começa assim. Ele era conhecido como Jesus, o filho de José, aquele José que era filho de Eli, aquele Eli que era filho, e lá no verso 38, eu citei o 23, agora no 38, já terminando a lista, diz assim, que era pai de Canaã, né? Canaã, depois vem o Enos, que era filho de Canaã, Canaã, que era filho de Enos, é isso? O Enos, que era filho de Sete, o Sete, que era filho de Adão, e Adão, que era filho de Deus. Olha aqui onde nasceu a coisa. Essa é a nossa genealogia como família, a nossa origem e o nosso destino. Ok? O entendimento das coisas espirituais nos transporta e nos faz ver que vivemos neste mundo, mas que não somos deste mundo. Mesmo participando das coisas deste mundo, vivemos numa outra dimensão, a dimensão verdadeira, a dimensão celeste. Gente, eu ensino sobre esses assuntos há muitos anos, estou descobrindo coisas novas. Agora, Deus não me deu uma palavra para a família, tipo, com todo respeito, receita de bolo, né? Olha, o meu filho está assim, assim, assado, o que eu faço? Meu marido está agindo desse jeito, o que eu faço? A minha esposa, não sei o que lá, o que eu faço? Não é esse o chamado que eu tenho, viu? Eu até dou conselhos, trabalhei muitos anos com aconselhamento, aconselhei muita gente, vi muitos casais serem restaurados através do nosso aconselhamento, mas o prazer que eu tenho é ensinar fundamentos. Porque se você entender os fundamentos, você vai vencer as crises familiares. Você vai conseguir sobreviver às guerras, às batalhas, né, e aos espíritos que hoje estão aí para destruir a família. Né? Não esqueça que faz parte dos sinais dos últimos tempos o ataque à família. Eu li na outra lição anterior, quando Jesus disse que nos últimos dias pais se levantariam contra os seus filhos, os filhos contra os seus pais e os matariam. Nora contra a sogra, mãe contra a filha, filha, enfim. E os inimigos do homem seriam os da sua própria casa, da sua própria família. Então, conhecer esses valores, meus queridos, é fundamental, é importantíssimo para vencer nos dias maus. Tá? Agora, analisando aqui, para a gente fechar esse assunto, com relação a essa unidade composta da família. Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4, está escrito assim: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Único Deus.
Há uma corrente teológica, uma corrente de estudiosos da Bíblia, que afirma que a palavra traduzida, a palavra hebraica, existe uma palavra lá chamada Echad ou Ecad, né? Traduzida para único, lá em Deuteronômio 6,4, único Deus, a palavra traduzida em português para único, expressa a ideia da trindade. Quando Deus disse para Israel, ouve, ó Israel, porque o Senhor vosso Deus, eu, Senhor vosso Deus, eu sou o único Deus, ele estava dizendo, eu sou um Deus único que se apresenta na pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sou Deus Pai, eu sou Deus Filho, eu sou Deus Espírito Santo, mas não sou três deuses, eu sou único. Que segredo há nisso? É que essa mesma palavra, usada, Echad, traduzida para único, para Deus dizer que ele é o Deus único, subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é a palavra usada lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, traduzida por uma só carne. Olha que coisa interessante. Isso é maravilhoso, porque mostra a triunidade de Deus e a triunidade da família. Deus é único, como a família é única. Você olha para uma família e quando você entra nessa família, você vai descobrir que essa família ela é composta de pai, mãe e filho. Caso não tenha filho, é uma outra situação, mas continua sendo família, uma família composta, né? E Deus é único, mas você quando entra para conhecer Deus, você descobre que ele existe na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode não parecer muito para você, mas isso é maravilhoso, entender quão alto é o padrão da família e a sua elevada posição na criação de Deus. Isso, gente, nos traz uma tremenda responsabilidade. Tremenda responsabilidade. Deus jamais pensou em se separar do Espírito Santo. Olha, não há Deus sem o Espírito Santo, não há Espírito Santo sem Deus. Né? Não há filho sem pai e mãe. Não há Jesus Cristo sem Deus Pai e Deus Espírito Santo. Tá? Então, essa é a composição da família, é a importância da família, o lugar de destaque que Deus colocou a família. Pense nisso, tá? A sua família é um organismo vivo e é um organismo, eu vou tirar a palavra organismo para colocar instituição, é a instituição mais sagrada que existe na Terra. Sabe? A família, ela antes que o pecado existisse, Deus criou a família. Então, hoje, a gente sabe da existência da igreja, existe por causa do pecado, por causa dos nossos pecados. A família, a igreja passou a existir, mas a família, ela existe desde antes do pecado existir. Eu quero orar pela sua família, orar pela minha família, para Deus nos abençoar, que os nossos olhos estejam atentos, a nossa mente esteja atenta. Né? Lá em Oséias 4,6, a palavra, o meu povo é destruído porque lhe falta o entendimento, essa palavra significa, uma maneira simplória assim de entender, é porque não caiu a fichinha, sabe? Eles não perceberam e por não perceberem foram destruídos, sabe? É a mesma situação do mundo quando o dilúvio veio sobre o mundo antigo na época de Noé. Jesus disse que
na vinda do Filho dos homens, do Filho do homem, será semelhante aos dias do dilúvio. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam até que veio o dilúvio e inundou a todos. O dilúvio está para vir. As grandes tragédias prescritas, profetizadas no Apocalipse e outros textos da Bíblia vão se cumprir. Não tem jeito. Mas Deus tem um plano